Os humilhados estão sendo exaltados. Esse é o choque de realidade onde a gente passa por tudo que aconteceu na última rodada do Brasileirão, no caso na rodada de número 5. Os palpites ainda vão vir no próximo vídeo, no spoiler da rodada, então já se inscreve aqui para você não perder nada. Vamos lá, aqui é muito simples, você já sabe como é que funciona, se não sabe é bem rápido. Se eu tiver gravado o resultado, 3 pontos para mim. Gravado, né? Acertou quem ganhou e qual foi o placar exato. Se eu acertar quem ganhou, quem perdeu ou se empatou o jogo, eu ganho 1 ponto. Se eu errei, eu ganho 0 pontos. E a gente tem a polêmica da rodada, que é marcada ali em laranjinha, né? Amarelinho, sei lá, chama isso do que você quiser. Comenta aqui que cor que é, né? Na verdade. Eu ganho 1 ponto extra. Isso é tipo a volta extra da Fórmula 1. Quem gosta de Fórmula 1, tipo eu, olha, tem um carrinho do Verstappen aqui, ó. Top. Aí é isso. Eu ganhei esses pontos. Vamos lá falar sobre os jogos do Brasileirão. Primeiro deles, Corinthians e Sport. Apostei em um 2-0 pro Corinthians. Corinthians ganhou de 2-1. Esse era um dos jogos mais, não vou falar seguro de apostar, porque, né, nunca é seguro, mas o Sport fez o golzinho logo no final do primeiro tempo. E aí o Corinthians buscou fortíssimo, né, 2 gols do Memphis Depay, fez dois belos gols e ganhou. Achei que assim, Corinthians em casa dificilmente perderia para o Sport esse jogo. E só deu Corinthians, a realidade é essa. O Sport fez alguma gracinha ali no final, mas o jogo inteiro foi o Corinthians. Vasco e Flamengo aqui eu morri pela língua. Por mais que o Flamengo tenha mais time e tenha jogado mais, o jogo terminou empatado. E eu achei que ia ser uma surra. Apostei em 3-0 pro Flamengo. Ainda mais por ser no Maracanã. E a torcida tá mais perto de torcida do Flamengo ainda até do que a torcida do Vasco. Eu errei, apostei vitória do Flamengo, no caso foi empate 0-0. Já no Grenal, eu também subestimei o nosso Grêmio, é isso aí, amigos. Grêmio já tava sem o Quinteiros, né, nesse jogo. É, ganhou não, né, no caso, empatou com o Inter que precisou dele, tá, amigos? E eu vou ter que, se ninguém tá falando, eu vou ter que falar. Sem meu pênalti, eu não consigo. Alan Patrick, 9 gols no ano, no dia que você vai ver esse vídeo, 6 de pênalti, 6 gols de pênalti. Time bom sofre muito pênalti? Sofre. Mas, algumas pessoas vão falar aí que cheio de pênalti que não existe, né? Enfim, brincadeiras à parte, ele tá fazendo muito gol, o Patrick tá jogando muita bola mesmo. Empatezinho entre 1-1 no Grenal e eu ganho 0 pontos. Tava falando ali, né, que os humilhados foram exaltados, mas até agora eu tô sendo só humilhado ainda na minha pontuação de novo. Seguindo com Juventude e Mirassol, eu apostei 2-1 pro Juventude e o Mirassol buscou lá no finalzinho, né, no caso não do jogo, mas buscou o 2-2 com o Reinaldo de pênalti. Mas foi um jogo bem legal, uma trocação bem aberta. Eu vi pouquíssimos lances do jogo, tá? Mas me pareceu um jogo bem divertido de dois times que estão competindo com as mesmas aspirações no campeonato, que é não cair. E estão entregando mais do que eu esperava até agora, tá? Juventude e Mirassol, os times da parte de baixo da tabela estão entregando mais do que eu imaginava. Tô achando bem bacana isso. Ou é um Brasileirão que tá nivelado meio por baixo, já que não tem ninguém que tá sobrando. Palmeiras tá muito bem, mas não tem ninguém que tá sobrando muito. E não tem ninguém que tá muito destruído além do esporte. O esporte tá mal. Boa, então beleza. Aqui eu ganho 0 pontos também, mas aqui já começa a ficar legal. A sequência é bacana minha aqui. Apostei que o Galo ia ganhar de 2-1 no Botafogo, ganhou de 1-0. O Botafogo teve um jogador expulso, mas depois que já tava 1-0. E foi um jogo bem. Primeiro tempo foi muito feio. Esse aqui eu vi, não só vi como estava no estádio. Foi um primeiro tempo muito feio, que não teve tanto jogo assim. Finalizações quase nenhuma perigosa pro outro lado. Eu tava vendo, foi 0,18 de XG pro Botafogo no primeiro tempo e 0,15 de XG pro Galo no primeiro tempo. Mas o segundo, o Galo cresceu de produção, a entrada do Gabriel Menino fez muito bem ao time e é isso. O Galo jogou melhor e mereceu ganhar este jogo contra o Botafogo. 1-0,
eu ganhei aqui um pontinho pela vitória do Galo. Aqui, seu pai já começa a cravar. 2-1 para o São Paulo em cima do Santos. 3 pontinhos na conta do pai. Ai, que saudade, já tava de fazer 3 pontos e cravar um resultado. Isso é bom demais. Bom, o jogo foi Ferreirinha, mais uma vez, né? Depois que o Neto falou da harmonização facial dele, o cara virou o Reginho do Pelé e faz gol todo jogo. São 4 jogos, 5 gols do Ferreirinha, mais 5 ele apresenta, no caso o Neto apresenta o programa dele lá de Tanguinha. O André Silva fez o segundo e o Tiquinho diminuiu de pênalti. Foi um jogo bem trocação, bem laicar, bem carinha de clássico mesmo, mas deu melhor pro São Paulo. Fluminense e Vitória. Esse jogo aqui foi um jogo legal, eu tava assistindo ele, assisti parte dele. O Cano fez o gol no começo, né, no meio do primeiro tempo, na verdade. Final do primeiro tempo, né, 39 final. E o jogo ficou bem aberto, o Fluminense indo pra cima, jogando um bom futebol, tá? Jogando futebol bem bacanudo. Mas no finalzinho o Lucas Braga tinha acabado de entrar, faz um belo de um gol e tira esse ímpeto aí do Fluminense, diminui. Eu achei que o Flusão ia ganhar, empate, então eu ganho 0 pontos. Aqui, Fortaleza e Palmeiras, e eu ainda postei que teria a polêmica da rodada, não teve a polêmica da rodada, apesar de a gente ter várias polêmicas aí ao longo dos últimos jogos. Teve polêmica no jogo São Paulo e Santos, né, de um pênalti não marcado. Teve outra polêmica aí que a gente vai chegar nela. Mas eu apostei que o Palmeiras ia ganhar de 2-0, ganhou de 2-1, com direito à defesaça do Everton no último lance de pênalti. Então aqui eu ganho um pontinho. Bragantino e Cruzeiro eu apostei no empate de 1-1. O Bragantino ganhou, então aqui eu ganho 0 pontos, mas foi um jogo bem curioso, tá? Esse jogo do Bragantino e Cruzeiro, porque o jogo começou lá e cá, trocação franca, pá, vai, volta. Depois do gol do Bragantino, os dois times pararam de jogar, não teve muitas grandes chances. Ninguém, né, os jogadores que entraram no lado do Cruzeiro não fizeram tanta diferença, os jogadores que entraram do lado do Bragantino também não. E aí, o jogo terminou em 1-0. E para fechar, Bahia e Ceará, o jogo que teve sim a maior polêmica da rodada. Apesar de eu achar que não é polêmica, né? O Bahia jogou melhor, teve mais volume de jogo, mas eu não acho que merecia tanto assim a vitória, não. O empate era um resultado justo pela qualidade das chances criadas mesmo, tá? O Bahia teve muito mais posse de bola, mas não criou muitas chances reais de gol a mais do que o Ceará, que no caso não criou quase nenhum, né? E aí no último lance, aos 95, tem um pênalti pro Bahia, um pênalti muita gente achou questionável, mas pra mim não é questionável, né, galera? Tem o toque e nessa velocidade, quando o cara tá assim em direção ao gol, qualquer toque, qualquer coisinha já faz você perder o equilíbrio. Quem joga bola sabe disso. E então foi pênalti pra mim bem marcado pro Bahia. É um contato que ele é leve, mas desequilibra o jogador dentro da área. Então não tem como não marcar esse pênalti, principalmente porque tem sim o contato. Bahia ganhou de 1-0. Eu acertei que o Bahia ganhou, não de 2-1. Então aqui eu ganho mais um pontinho. Fechando a semana com 7 pontos. Até agora eu acho que é a nossa melhor ou segunda melhor semana. Segunda melhor semana, perdendo apenas para a semana 2, no caso rodada 2, né? É isso, amigos. Já temos bastante coisa, né? Fechamos aqui a nossa análise, nosso choque de realidade. Comenta aqui o que você achou dos jogos dessa semana. E é lógico, não deixe de se inscrever aqui no canal que me ajuda muito. Eu sou o Dornas e muito obrigado por me acompanhar aqui no Camisas pelo Mundo.